temos uma pessoa séria aqui, que é o Frederico Teixeira, que não fica fazendo essas graçolas e vai falar dos destaques do Galo nesta sexta-feira, não é mesmo, Fred? Boa tarde. Quem vê até pensa, né? Mas tudo bem. Vamos manter a aparência séria aqui, mas vamos lá. Realmente o Atlético encerrou hoje a preparação para o clássico contra o América e aquela velha questão, o mistério continua em relação às mudanças que Filipão vai promover na equipe. Primeiro, em relação ao último jogo, é um time completamente diferente, porque a gente sabe que na partida contra Ipatinga, vários foram preservados daquele jogo, e ele conta também com jogadores que voltaram do departamento médico. E tudo indica que pelo menos um desses tem chances grandes de sair jogando, que é o Maurício Lemos. Maurício Lemos começou o ano como titular, ao lado do Gemerson, fez as 3 primeiras partidas até sofrer a lesão, e aí perdeu a vaga. Foi se tratar no departamento médico. Quando voltou agora, pode voltar a fazer essa dupla com o Gemerson. Penso que essa é a grande dúvida que existe, não para Filipão, claro, ele já sabe, os jogadores já sabem também, mas para nós da imprensa e o torcedor em geral. Quem vai fazer essa dupla com o Gemerson? O Gemerson é o único dos zagueiros que atuou em todas as partidas do Atlético na temporada. Tanto o Fux tanto o Fux e o próprio Maurício Lemos jogaram apenas 3 jogos, né? Então, por motivos de contusão. A mesma coisa com o Igor Rabelo, também com contusão. Então foi uma alternância muito grande aí na zaga. Vamos ver se agora, podendo contar com todos à sua disposição novamente, quem Felipão vai escolher. Não há mais nenhum tipo de problema físico, a única exceção é o Zaracho, que já está na reta final, daqui a pouco já vai estar na chamada transição, após passar pela recuperação do DM. No mais, o Filipão pode contar com praticamente todos os jogadores do elenco para definir esse time, que precisa de pelo menos uma vitória para reverter a vantagem que hoje é do América. A gente tem que lembrar que nos últimos clássicos contra o América, o Atlético não conseguiu vencer. Foram 3 empates em sequência, no Mineiro desse ano, inclusive, e os 2 jogos do Brasileirão do ano passado. Então, existe aí uma sequência muito grande nos últimos jogos de duelos equilibrados entre as equipes. Se a gente pega os dados maiores, ampliando aí um recorte, a vantagem é gigantesca do Atlético. Mas, nos confrontos recentes, o equilíbrio é a marca. Tanto que no último jogo, pela primeira fase do Mineiro, o Atlético só conseguiu arrancar um empate já nos acréscimos. É bom destacar isso. Vai ter uma parada dura pela frente. Os jogadores estão cientes disso, falaram sobre isso também hoje lá na cidade do Galo. Aproveitar para dar boa tarde ao Breno Galante. E Breno, foi até um tema que você tocou ontem no programa aqui, sobre a Arena ser aquele caldeirão que tanto se espera e que a torcida do Galo também espera. E outro detalhe interessante é que será o primeiro jogo de mata-mata da história da Arena MRV. Será que teremos esse clima de caldeirão mesmo? Será que a casa própria do Galo vai fazer a diferença? Até porque a gente já viu o parcial de venda de ingresso aí, não temos tantos ingressos vendidos, mas o que será que falta ainda, talvez, para se tornar esse caldeirão? Amanhã é o dia de testar para ver como é que vai ser no mata-mata, hein, Breno? Um abraço. Um abraço, Rafa, para você aí, pro Lélio, pro Seabra, Fred, né? E pra Dimara, em especial, né? Dia das Mulheres aí, ela que representa tão bem as mulheres aqui no esporte. Grande abraço aí pra Dimara e pra todas as mulheres que estão nos ouvindo aí. Inclusive minha mãe, que também deve estar na escuta, tá no carro agora. Olha só, é uma questão que a gente espera que o Atlético jogue sempre os clássicos como uma decisão. E amanhã é uma decisão, né, Rafa? Hoje, na coletiva, eu até perguntei ao Everson sobre isso, que esperar diferente do Atlético amanhã. O torcedor espera um time, como o Everson disse, competitivo, um time aguerrido, que busca o resultado, né? É isso. E eu acho que o torcedor ainda não está convencido do futebol do Atlético. Isso dificulta a questão de ir ao campo, a questão também do valor do ingresso, sim. Mas a gente pode surpreender em cima da hora amanhã, porque semana passada ninguém imaginava que íamos ter 35 mil pessoas
para assistir Atlético e Ipatinga num sábado à tarde também e fomos surpreendidos. A turma apareceu, tinha muita criança, muita família, entrevistei muitas crianças antes do jogo, achei muito legal isso e eu acho que isso pode vir a acontecer amanhã. Vai chegando a hora do jogo, o pessoal vai ficando mais motivado e o Atlético precisa disso. Além de ser o primeiro mata-mata, é o primeiro jogo contra o América, o primeiro clássico contra o América na Arena MRV. O Atlético já não foi bem contra o Cruzeiro, o torcedor espera criar agora um tabu contra o América, que não perca pro América, né? Que comece com uma vitória. Tem muitos ingredientes que estão em torno desse jogo, não só a questão de valer uma vaga para a semifinal, mas pode ser o gol número 100 do Hulk, o Hulk briga pela artilharia, é o Paulinho que quer fazer o seu primeiro gol na temporada, é o Filipão que quer dar uma respirada pela pressão que sofre dos torcedores. Tem muitos ingredientes aí que fazem com que o jogo fique um jogo interessante. E eu acho que o torcedor, se for empurrar o Atlético, nós ainda temos aquela expectativa do Caldeirão, não aconteceu. Ainda não aconteceu como se esperava, como é lá no Independência. Quem sabe amanhã? Essa é a grande expectativa que a gente fica jogo após jogo, ô Rafa. E agora tá valendo, né? É uma decisão, é um mata-mata. Então a gente tem essa expectativa amanhã que a torcida do Atlético que vá ao campo, né? Transforme a arena num verdadeiro caldeirão, sim. Vamos chamar o nosso convidado especial, que o Breno até falou, a coletiva do Everson hoje lá na Cidade do Galo, porque daí a gente já pega o ponto, né? Trazido pelo Everson aqui, Fred Teixeira, e pede também para os nossos comentaristas falarem sobre o que o Everson disse hoje lá na Cidade do Galo, ele falando, né? Sobre esse clássico contra o América, Teixeira. Ele falou qual a expectativa que ele tem com relação ao confronto e relembrou que apesar dos números recentes darem essa vantagem no retrospecto para o Atlético, a partida tem tudo para ser muito disputada. Então sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe que está fazendo uma boa campanha no Campeonato Estadual, se não me engano é a única equipe invicta do Campeonato Estadual, a equipe do América, não tem nenhuma derrota na competição. Sabemos que fizemos um jogo de extrema dificuldade na Arena Independência na primeira fase, conquistamos ali um empate no último lance do jogo, mas no segundo tempo a gente teve uma melhora significante naquele jogo e fizemos um bom segundo tempo, onde a gente conquistou o empate. Então é um jogo difícil, onde a gente trabalhou bem a semana e a gente tem praticamente 2 semanas trabalhando, pensando único e exclusivamente na equipe do América, sem ter um jogo no meio desses 2 jogos de semifinal do Campeonato Mineiro. Então nos preparamos para que a gente possa, dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor, fazer um bom jogo, conquistar um resultado positivo que aí a gente transfere e consegue uma vantagem para o segundo jogo da semifinal, que vai ser de suma importância em 2 jogos muito decisivos, onde a gente tem que trabalhar muito para minimizar os erros, para buscar os 2 resultados positivos e chegar consequentemente na final. Tá aí o goleiro Everson, né? Minimizar os erros, né? Ele mesmo já falou, sabe que o time reconhece que o time tem falhado, está devendo ainda uma constância de boas apresentações e isso com certeza deve ter sido trabalhado durante a semana lá na Cidade do Galo. Seabra, foi você quem comentou o clássico, né? O Atlético e a América aqui na rádio, correto? Foi, sábado. O que você acha que faltou pro Galo naquele jogo? Porque, assim, o América também não agrediu o Atlético. A posse de bola ficou boa parte do jogo com o Galo. Mas aquela posse de bola estéreo também, né? Porque o Dalberson, quando foi lá na meta dele, pegou tudo, né? Pois é, o Dalberson pegou. Pra mim, ele era até então o melhor em campo, né? Pegou muito até aquele último lance e aí falhou, o Atlético acabou empatando. Mas eu acho que faltou ao Atlético o que tem faltado ao Atlético essa temporada. Faltou virar um time, né? Faltou o Atlético jogar de forma coletiva. O Atlético tá dependendo muito ainda, e mais uma vez aconteceu, da individualidade do Hulk. O Hulk bateu de longe, né? Forte, o Dalberson acabou dando o rebote, e a gente sabe que realmente é uma pedrada, é chute forte, e acabou que o Atlético empatou mais uma vez na individualidade do Hulk. Então falta o Atlético. É o que o Lélio falou agora há pouco, a lei do Ronaldinho Gaúcho, quando tá valendo, tá valendo. Vai acontecer isso? Agora é a hora do vamos ver. Agora é a hora que o Atlético vai ter que vencer um dos 2 jogos, se ele quiser passar pra final. Ele vai ter que vencer um dos 2 jogos, então ele vai ter que partir pra cima. E o Atlético joga dessa forma? Não. Então, vamos ver se o Luiz Felipe Scolari nessas 2 semanas aí, como o Everson disse, conseguiu transformar aquele amontoado de jogadores em um time, porque o Atlético tá virando um amontoado de jogadores. Vamos ver agora como é que vai ser a partir do clássico de amanhã. Ô Lério, você não acha que o Galo também, aquela formação quando entrou no clássico contra o América, o melhor ataque do campeonato, com um volante só, você não acha que o Galo foi muito exposto para um jogo contra um time tão ofensivo e que broca mesmo quando chega lá no
no ataque? Pois é, e olha que a fama do Filipão é de retranqueiro, né? E ele tem se recusado a jogar com os dois volantes, com o Otávio e com o Batalha. E me parece que ele está muito propenso a repetir isso. Manter no meio de campo um volante, né? Jogar com os meias o Scarpa e o Igor Gomes e abrir lá no ataque os 3 atacantes. O que, na minha opinião, é um erro, né? Porque no jogo contra o América, quando o Atlético melhorou, criou as oportunidades de fato no segundo tempo, ele reaproximou o Hulk do Paulinho. Por isso que eu não vejo muito o Alisson sendo titular quando estiverem em campo Hulk e Paulinho. Ele pode entrar no segundo tempo para modificar o panorama do jogo. Entendeu? Então, eu, com sinceridade, mesmo o Atlético precisando vencer, né? E não podendo dar tanto campo assim pro América, entraria com o Otávio, Batalha, o Scarpa e o Igor Gomes. E mais à frente o Hulk e o Paulinho. Vamos ver, mas realmente ele até, Rafa, ele quando colocou o Alisson também contra o América, eu pensei numa outra questão. Qual que era? Segurar o lado esquerdo do América, que é um lado muito forte, né? Com o apoio do Marlon e com a presença do Vitor Jacaré. Eu acho que o Filipão pensou muito nisso. Tanto que a jogada sai num lançamento que é pro Vitor Jacaré, ele chuta, o Everson dá o rebote e o Mateuzinho fez o gol. Mas eu também tô curioso para saber como o Atlético vai se apresentar depois desse tempo todo aí, né? Que a maioria dos titulares ficou se preparando para este clássico número 1 da semifinal do Campeonato Mineiro. E aí, Dilmara, 4-4-2, 4-3-3, o que você imagina, projeta para esse time do Galo amanhã, hein? Olha, primeiro falando um pouquinho dessa questão aí do caldeirão, né? É interessante como a Arena não conseguiu se transformar nesse caldeirão, né? E assim, pelo formato, né, o tipo ali que o torcedor fica mais em cima, era para ter acontecido, mas a impressão que a gente tem é que o torcedor ainda não sente um pertencimento à Arena, né? Ele ainda não vê ali como a sua casa, eu não sei o que é, mas tem uma questão ali, né? A gente não, mesmo quando tá cheio, quando tá o torcedor e tal, você ainda não viu isso. Muita gente brigou, né? Falou, não, vamos mudar a torcida de lugar, e muda a torcida, e volta a torcida, não sei o que lá. E não virou esse caldeirão. Até na reta final do Brasileiro, quando o Atlético estava bem melhor, não houve essa pressão, né? Essa pressão vinda ali, né, das cadeiras e tal, que o Atlético pudesse mesmo confiar como ali o 12º jogador e fazer a diferença que a torcida do Atlético normalmente faz. É uma coisa que é interessante, que ainda não se viu por lá. No caso do time, eu vou dizer uma coisa para vocês. Algo tá me dizendo que o Alisson começa. Meu time hoje no Barba, eu falei isso. Alguma coisa está me dizendo que o Alisson começa. Acompanhando, obviamente, a gente fica olhando as imagens, né? Vai observando, eles tentam esconder da gente, né? Mas eu acho que tem boa chance dele começar, e aí seria mesmo que ele vem fazendo, né? O Batalha, o Igor Gomes, Alisson, Scarpa, Paulinho e Hulk. Acho que é assim que o Atlético vai. Até por essa questão mesmo dele ter observado do América, né? É bom lembrar, e foi com o Alisson em campo que deu essa diferença. Ele mesmo eu achando que ele ainda é novo, mesmo eu achando que ele precisa de mais trabalho, eu não sei, algo tá me dizendo que ele vai começar esse jogo. Não vai ser surpresa também pro América, né, gente? Ele já fez isso. Verdade. 5h53, voltando contigo, Fred, pra gente dar sequência ao noticiário do Galo. Hoje também no Atlético a gente tem que mudar a página momentaneamente aqui, porque nesse dia específico, o 8 de março, que é marcado como o Dia Internacional da Mulher, o Atlético também fez um evento de apresentação da nova estrutura do time de futebol feminino. As Vingadoras vão passar a treinar na Vila Olímpica, também na Cidade do Galo em alguns momentos. O Atlético mostrou, convocou a imprensa, estivemos presentes lá hoje com o nosso colega Pedro Abílio, e mostrando a estrutura de treinos, vestiários, tudo aquilo que o Atlético vai disponibilizar para as atletas poderem ter melhores condições de atuarem no Campeonato Brasileiro. O Atlético está, assim como América e Cruzeiro, na Série A1, o Brasileirão Elite do Brasileirão Feminino. E é um time que está sendo remontado
E muito se cobrou porque as meninas não estavam tendo a estrutura adequada. Essa que era a grande verdade. E hoje o Atlético fez esse evento e o nosso colega Pedro Abílio esteve no local. Realmente, aquilo que tinha ao final do ano passado para agora já foi uma grande evolução. Ainda está longe de que o clube profissional masculino tem, claro, mas é uma evolução, um processo que o futebol feminino brasileiro está passando, Rafa. A gente tem até a matéria do Pedro Abílio, tá no ponto aí já, Henrique? Vamos acompanhar então esse bate-papo também com o pessoal, né? A Januária Salles, também a Ingrid, jogadora do Atlético. A gente tem todos esses materiais nas redes sociais, mas vamos ver a reportagem do Pedro Abílio lá na Vila Olímpica. Fala, Rafa, abraço pra você, pra todo mundo que acompanha a gente em O Tempo Esportes. Mais cedo o Tempo Esportes esteve na Vila Olímpica, né? Novo centro de treinamentos, 2 vezes por semana pelo menos, das Vingadoras. Jogadoras do Atlético estão se preparando para a temporada 2024 e na Vila Olímpica vão dividir com a Cidade do Galo, né? Serão 2 treinos por semana no novo e reestruturado campo da Vila, 3 vezes por semana. Na segunda, na terça e na sexta-feira, elas vão trabalhar no campo 3 do Centro de Treinamentos do Galo, em Vespasiano. Se no ano passado, em 2023, as jogadoras do Atlético reclamaram da estrutura no campo do Santa Cruz, na região noroeste de BH, onde elas faziam suas principais atividades, neste ano a situação mudou um pouco. O Atlético, que virou SAF, né, passou também a investir numa estrutura diferente e com a reforma do campo da Vila Olímpica, as atletas vão treinar 2 vezes por semana aqui, além de terem também, né, estrutura de vestiário personalizado, ter estrutura de academia e também de fisioterapia aqui na Vila Olímpica. 3 vezes por semana, o centro de treinamentos do Atlético, a Cidade do Galo, em Vespasiano, também vai receber as Vingadoras, onde elas vão se preparar também para esta temporada desafiadora, de algumas mudanças, como nos conta a coordenadora Januária Salles. Hoje o Galo entrega para as meninas aqui a nossa estrutura da Vila Olímpica, o campo de grama natural, do qual elas vão utilizar também para os treinamentos. O projeto ele está iniciando esse ano com a reestruturação que foi conversada até com a diretoria e que a gente acredita que vai crescer cada vez mais e trazer boas coisas para nós durante a temporada. Estrutura diferente também e de maior qualidade para as próprias jogadoras, né? A Ingrid ficou muito feliz de estar trabalhando agora em um campo natural. A reclamação é que antes elas treinavam, né, num campo de grama sintética e isso vinha afetando as jogadoras, de acordo com elas próprias, em relação à diferença, né, de estrutura que elas encontravam nos campos Brasil afora, onde iam disputar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que campo de grama natural, eu acho que faz a diferença pra gente, então a gente tá treinando mais vezes aqui, isso é bom pra gente, um campo bom também é interessante e é o que a gente tá tendo agora. E eu acho que fica mais com essa realidade de jogo, então fica mais próximo. E como tá chegando mais próximo de data, de tempo, de realidade, então é muito interessante. Tá aí a matéria do Pedro Abílio e tem até um outro aspecto interessante, né, de que a Januária e a Ingrid falam sobre uma possibilidade de ter um jogo do time feminino na Arena MRV. Seria muito legal para as meninas, mas elas nas sonoras, né, elas têm principalmente a Januária, que é a coordenadora, com a ideia, né, de que realmente assim precisa ter um pacote um pouco maior para colocar um jogo do feminino no estádio tão grande. E eu acho que a melhor sugestão seria poder ter uma preliminar de um jogo do time masculino, prestigiando as meninas do futebol feminino. Agora, estranho, né? Depois de tanta treta, tanta denúncia e tal, agora o Atlético resolveu dar chuteira para as meninas, vestiário, bolsa com patrocinador lá estampando a marca. Que a gente tem que sempre ressaltar, né, o trabalho que é feito pelo América, que é feito muito antes, né, vem de 2015 e tudo mais. E foi feito dentro de uma estrutura que é a mesma estrutura que os homens, né, o futebol masculino ocupa. Mas de qualquer forma, Rafa, e com tudo que aconteceu, né, pelo menos eles olharam algum lado. São 2 dias só na Vila Olímpica, são 2 dias só, depois vai continuar sendo no gramado sintético da Cidade do Galo. Mas eu acho que tipo assim, o futebol feminino tem que aproveitar os espaços que lhes são dados, né? Uhum. E de qualquer forma é histórico, porque um dia
os homens, né, o masculino do Atlético, inclusive aquele timaço que o Atlético tinha, dividiu esse gramado da Vila Olímpica com os associados, porque é bom lembrar isso, você divide com os associados. E agora é o futebol feminino que vai dividir essa mesma estrutura, esse gramado e tudo mais com os associados. São passos que a gente está vendo acontecerem no estado, mas é um momento histórico, sem dúvida nenhuma, do futebol feminino mineiro, né? Com certeza. 6 em ponto, já estamos na reta final aqui do nosso primeiro tempo. Rafa, oi? Rapidamente, será que esse campo é o de cima ou o de baixo, hein, Dimara? É o de cima. Ah, tá. Então ficou boa a reforma lá, hein? Nós que inúmeras vezes estivemos lá, hein, Dimara? Nossa Senhora. Impressionante. E era muito ruim. A verdade é essa. Era muito ruim mesmo. Torcedor atleticano, não reclama das coisas que você vê hoje no Atlético, não, viu? Porque no passado era um negócio tenebroso. Tenebroso. Você falou de talvez fazer um jogo maior, um jogo importante ou preliminar. Vai ter um clássico Atlético e Cruzeiro feminino. É mesmo, hein? Quem sabe pode ser a primeira grande oportunidade das Vingadoras jogarem na Arena MRV. Vamos aguardar. Até lá tem muita coisa para acontecer ainda. Sim. Então vamos ver se o Atlético consegue organizar isso a tempo também. Ô, Fred Teixeira, pra gente finalizando esse primeiro tempo do Galo, teve um acordo importante aí do Atlético com um ex-jogador. Aliás, né, assim, eu até pedi a opinião depois que você der a notícia do Breno Galante sobre o atleta, mas o Galo fechou um acordo aí com o Borreiro para evitar uma treta um pouco maior, né? É isso, o Atlético corria risco, inclusive, de sofrer um transfer ban na FIFA. O que é o transfer ban? A impossibilidade de registrar novos jogadores recém-contratados. O Atlético não poderia ficar apto a inscrevê-los para as competições. Essa dívida do Borreiro era em torno de 2 milhões, somando o valor inicial mais os juros que recaem sobre a dívida desde o momento que ele entrou com a ação na FIFA. Esse valor é referente à transferência dele para o futebol dos Estados Unidos, lá em 2002. Ele defendeu o Atlético de 2000 a 2002. Fez 47 jogos, 4 gols, uma passagem rápida pelo Atlético, discreto, um jogador que chegou com 18 anos apenas. A gente até achou que ele iria passar pela base inicialmente, mas não, já disputou o profissional desde o início e entrou com essa ação. O Atlético tinha uma audiência marcada para hoje, mas aí os advogados das duas partes chegaram a um acordo. O Atlético confirma a realização desse acordo, não entrou em detalhes sobre como será feito o pagamento, geralmente é parcelado, claro, mas fato é que essa ação está, ao menos por enquanto, suspensa. Caso o Galo continue quitando as parcelas, não haverá mais problemas, o Atlético poderá inscrever seus jogadores normalmente. Se houver um atraso, aí a ação volta a ser colocada na mesa e aí existe um prazo mínimo de 45 dias para que o clube honre esse compromisso, ou então, aí sim, pode recair no transfer ban. Breno Galante, conta de padaria, botando na ponta do lápis. Qual foi o custo-benefício do Dylan Borreiro ao Atlético, Breno? De quem, Rafa? Do Dylan Borreiro. Quem? Dylan Borreiro. Rapaz, eu já ouvi falar sobre esse rapaz, tô tentando lembrar. Joia colombiana, né? É a única lembrança que o torcedor tem. É a única lembrança que o torcedor tem, é do anúncio dele como joia colombiana. Fora isso, meu amigo, passou aqui como o cometa Halley, naquela velocidade que ninguém nunca mais viu, não deixou saudades nenhuma, viu, Rafa? Nenhuma. Eu acho que o torcedor até se assusta quando vê, o Atlético ainda deve o Dylan Borreiro, então é isso aí, vai pagar em 2 parcelas aí, vai resolver a situação e boas, vida que segue. Agora, o Rafa, dia de surpresa pro torcedor, né? Além dessa situação do Dylan aí, né? Vargas convocado para a seleção do Chile. Rapaz, essa eu queria ver o Lélio falando aí. Será que o Chile tá com tanta carência de atacante que o jogador faz 2 jogos contra Patrocinense ou América, 49 minutos em campo, né? E que sinceramente não mostrou nenhum grande futebol, mas tá aí convocado para 2 amistosos para a seleção do Chile. Ô Vargas, sucesso para você lá, que você faça um grande trabalho e consiga ser uma grande vitrine para você, para uma boa negociação aí no futuro, né? Rafa, torcer para que amanhã o jogo seja um jogo muito bom, né? E que o Atlético mostre para essa torcida tudo aquilo que ela tá esperando ao longo dessa temporada e que ele ainda não mostrou. Muito importante pro Atlético e pro Filipão, uma grande vitória amanhã.
Grande abraço para você, bom final de semana para todo mundo aí e se der encontraremos amanhã, estarei lá. Um abraço. Eu tenho que ver minha agenda aqui do plantão. Fred J informa mudança na escala. Deixa eu ver. Olha, acho que teremos essa possibilidade aí, viu, Breno Galante? Então, qualquer coisa a gente se tromba, como diz o outro ali na esplanada da Arena MRV. Ah, só um outro detalhe, você falou de jogo colombiano, o Fred Teixeira lembrando um negócio aqui. Tem um palácio agora, então não chama de joia não, né, Fred? Cuidado, pelo amor de Deus, gente, não vai repetir, não vai colocar peso no garoto que tá chegando agora também, não. Não queremos ver um Dila Borreiro 2 a revanche no Atlético, não, pelo amor de Deus. Deixa o menino fazer o seu futebol, integrado aos poucos ao time do Atlético, não joga pressão em cima do garoto que tá chegando justo agora. E o Cuca gostava, viu? Do Borreiro, né? Borreiro. Ó, sobre a convocação do Chile, o Seabra volta daqui a pouquinho e a gente já tá preparando aqui até pra ir com o boletim do trânsito, enquanto a Letícia Pequim vai conectando, pegando esse gancho que o Breno Galante trouxe sobre o Vargas sendo convocado. Eu tô vendo a lista aqui da seleção chilena, tá? Cláudio Bravo. 38 mil anos de idade. Exatamente. Gabriel Arias, do Racing da Argentina, também não é mais gatinho, é novinho. O Brian Cortez, do Colo-Colo, conheço o goleiro, mas meio lá, meio cá. Paulo Dias, do River Plate. Isla, que tá no Independente. Gabriel Suaço, né? Pulgar, do Flamengo, esse é mais jovem um pouco. Cara, você vai vendo a geração do Chile, ela não tá tão velha assim, mas também não é tão nova, tão jovem, porque você tem o Alexis Sanches, né? Então, assim, talvez pelo fato de não ter o Sanches, Alexis Sanches. Mesmo. Aquele? Tá na Inter de Milão? Eu sei, ele passou e fez muita raiva na cidade lá da Inglaterra. Foi mesmo, na cidade de Manchester, como diz o outro. Então, o Chile tá precisando de uma renovação também em alguns setores aí, né? Tá igual a seleção uruguaia. Talvez por não ter essa renovação, o Vargas tenha sido convocado. Eu acho que é a minha hipótese para solucionar esse mistério, viu? Agora, isso aí é verdade mesmo? O Vargas não quis ir para o Fortaleza? É verdade. Estão falando disso aí na boca miúda, né? Já que vai ficar, é o seguinte, então tem que treinar direito e quando jogar tem que jogar bem. Isso aí, a história quem muda é o jogador. Justo? Sabe? Então, ele jogando, fazendo gol, ele vai ser aplaudido todo jogo. Você pode ter certeza. Nós vamos elogiá-lo. Eu acho que falar que a história do Vargas no Atlético é uma porcaria, é uma grande de uma sacanagem por parte de alguns, me desculpem aí, porque quando o Atlético foi campeão, ele foi importante em vários jogos, aí ele sumiu, aí quando o Hulk se contundiu, quem ajudou o Atlético a se classificar para Libertadores foi ele, fazendo 4 gols em 3-4 jogos aí decisivos, inclusive o pênalti quem cobra lá no Itaquerão foi ele contra o Corinthians, e ano passado aí realmente, né? Aí a história dele foi nula com a camisa do Atlético. Vamos ver, se quis ficar, não sei se é por causa da esposa ou o que é, tem que ficar e mostrar a bola, senão o Atlético tem que ter, né, o livre arbítrio de mandá-lo embora. Por que não? Rescinde o contrato, nem que seja de maneira unilateral. É igual a rivalidade com o Flamengo, segundo os outros. 6h08. Ô Teixeira, você volta daqui a pouquinho com mais o Atlético? Com certeza, estaremos de volta breve. Valeu.